Aula de Ritori. Ritori é aquele jogo de eliminação de números. Que normalmente a gente tem muita dificuldade na Abrindo Horizontes. Eu tenho demais. Hoje que vai tirar todas as dúvidas. Eu percebi uma coisa muito importante quando eu estava fazendo essa aula. Muitas vezes a gente esquece muitas das dicas e por isso que a gente tem dificuldade em resolver o Ritori. E aí hoje eu vou dar algumas dicas para que vocês consigam reter todas essas informações. Depois eu vou disponibilizar esse material também para vocês terem acesso das dicas, das regras mesmo, para a gente tirar todas essas dúvidas. Então, assim, é muito importante estar muito atento, porque tem algumas coisas que a gente vai precisar analisar bastante. Tem também algumas partes do Ritori que a gente vai ter que ter uma atenção sustentada muito grande, porque a gente vai ter que pensar além. Então, a gente vai ter que imaginar várias jogadas para perceber que aquilo vai dar certo ou não. E é nisso que muita gente se perde. Mas hoje a gente vai tentar clarear ao máximo aí esses desafios que a gente tem. Beleza. Tem. Sônia, tá aí? Sônia? Cadê a voz de taquara rachada da Sônia? Ela tá aqui. Oi, Carla, é que eu tô no telefone com a Francisca. Ah, tá. Posso começar aqui? Pode sim. Então, vamos lá. Gente, muito bem-vindos. Estou muito feliz que vocês estão aqui hoje comigo. Eu recebi esse desafio de preparar um aulão de Ritori para vocês. Antes da gente começar, eu vou pedir para todo mundo fechar os áudios. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode ligar o áudio e falar na hora comigo, tá? Esse aulão de Ritori foi muito especial, porque, eu não sei se vocês sabem, eu gosto muito dessa Oi, parte. Carla, desculpa, bom dia. Oi, Virgínia, bom dia. Vou fechar aqui seu áudio, tá, Virgínia? Bem, como vocês sabem, eu tenho essa grande missão de passar os desafios da semana para vocês. Taila, rapidinho, posso falar com você um minuto? Fala. A minha tela maior não está aparecendo as pessoas. Tá aparecendo o quê? Tá aula de Ritori, relembre. É isso aí, você precisa ficar com essa tela na frente, tá bem. Tá? Então, obrigada, tá? Nada. Oi, Virgínia, fala. Virgínia, tá com alguma dúvida? Fica aparecendo. Obrigada. Depois tem um montão de gente hoje. A casa tá uma bagunça. Se ela olhar para aqui hoje, não deu tempo de arrumar nada, nem comi. Bem, vamos lá. Voltando. Estou desligando o áudio aqui de todo mundo que eu estou vendo, hein? Eu tenho muito essa coisa de passar os desafios da semana para vocês na sexta-feira. E então eu gosto muito de jogos de raciocínio lógico. E aí, quando me deram o Ritori para fazer um aulão para vocês, eu fiquei muito feliz, porque apesar de eu estar no Super há 4 anos, o Ritori sempre foi um grande desafio para mim. Oi, Virgínia. Oi, você está me ouvindo? Oi. Então, assim, eu sei quanto é difícil fazer um Ritori. E quando eu estava preparando essa aula, eu percebi que as dicas fazem toda a diferença na hora que a gente vai fazer. Então, assim, estar com elas muito frescas na cabeça é essencial para que vocês consigam desenvolver ele com certeza. Né? Lembra, a gente sempre bate muito na tecla. Tem que ter certeza na hora de fazer um jogo de raciocínio lógico. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Bem,
Vamos começar pelas regras do Ritori. A regra do Ritori, como todos vocês sabem, o Ritori é um jogo de eliminação de erros, uma eliminação de números, né? E o objetivo é eliminar as cédulas de modo que não haja nenhum número duplicado em nenhuma linha e nenhuma coluna, né? E os quadrados que eles são eliminados, eles não devem se tocar nem na vertical, nem na horizontal. Eles só podem se tocar na diagonal. Mas isso não é necessariamente todos eles vão estar ligados na diagonal. Eles podem se ligar. Mas uma coisa que é regra, eles não se tocam nem na vertical, nem na horizontal. Os quadrados eliminados. Enquanto os quadrados não pintados, que são aqueles protegidos que a gente circula, eles são sempre conectados na horizontal ou na vertical. E todos eles precisam estar interligados. Eles precisam fazer uma malha contínua. Então, eles não podem estar separados um do outro. Entenderam? Então, isso a gente vai usar bem essa regra. Isso é uma regra que precisa estar muito na cabeça de vocês, que os quadrados eliminados, que são aqueles que a gente pinta, eles não se tocam nem na vertical, nem na horizontal. E eles só se encostam pela diagonal. Enquanto os quadrados não pintados, que são os protegidos, que são os que a gente circula, eles vão se conectar na horizontal, na vertical, e criar uma única um único conjunto, né? Uma área contínua. Então, é isso que vocês precisam estar aí muito atentos a essa regra. Bem, vamos lá. As dicas que a gente dá para você começar o Ritori. Primeira dica, proteger o meio. Eu vou falar muito isso dos títulos, né? O proteger o meio, os irmãos distantes, o elimine os repetidos, o proteja os amigos. Isso porque a gente precisa estar com isso gravado no nosso cérebro para conseguir lembrar de todo passo a passo para fazer o Ritori. O proteja o meio. A gente precisa iniciar o Ritori protegendo os números que estão entre dois iguais. Isso é uma dica muito importante para a gente começar a tirar todas as dúvidas que a gente tem e marcar as certezas do Ritori. Inicia sempre protegendo os círculos, circulando, né, os números entre os dois iguais. Segunda coisa, que são os irmãos distantes. A gente sempre vai verificar nas linhas e nas colunas se existem 3 ou mais números que estejam 2 juntos e 1 ou mais separados. Isso porque os separados, a gente já vai ter a certeza que ele vai ser eliminado. Porque quando 2 estão juntos, lembra que eles não podem se tocar na horizontal nem na vertical? Se esses 2 estão juntos, um deles vai ser eliminado com certeza. Então, a gente precisa primeiro saber qual deles que vai ser. Eu não consigo eliminar esses 2 ao mesmo tempo. Então, esse que está distante, que é um número igual a eles, distante, eu já tenho a certeza que vai ser eliminado. Elimine os repetidos. Depois que a gente faz esse processo de circular os números que estão entre 2 iguais e verificar os irmãos distantes, a gente tem que começar a olhar os repetidos. Então, a gente sempre vai olhar na horizontal e na vertical os números que estão se repetindo, né, naquela linha ou naquela coluna. Então, os que estão protegidos e tiver o mesmo número, ou na linha ou na coluna, que se repete, esses a gente já vai saber que ele vai ser eliminado, porque já tem um protegido. Então, tudo isso tem que ficar muito atento. E a quarta coisa, quando a gente elimina um número, a gente sempre deve proteger os amigos, proteger os que tem em volta. Então, se eu elimino um número, eu vou proteger o de cima, o de baixo e dos lados. Então, esses serão as proteções que a gente vai ter. Então, isso é muito importante. Proteger o meio, ou seja, proteger os números que estão entre 2 iguais.
os irmãos distantes, eliminar os números iguais que estão longe, que não estão ligados um ao outro, eliminar os repetidos, que a gente vai ver os protegidos, e se tiver algum igual, a gente elimina o que não está ali protegido, e proteger os amigos. Quando eu elimino um, eu vou proteger os que têm em volta. Essas são as dicas, é isso que a gente tem que estar muito seguro de como fazer, tá? E um lembrete muito importante que vai aparecer aí na tela de vocês. Todos os números protegidos não podem estar isolados. Eles nunca vão estar isolados. E eles sempre vão estar conectados na vertical e na horizontal. Enquanto os números eliminados, eles só se conectam pela diagonal. Até aí, tá tudo bem? Tá todo mundo entendendo? Faz um joinha para mim, que eu vou passar a tela aqui para olhar. Todo mundo ok? Deixa eu só perguntar, deixa eu só repetir Fala. esse aqui. Lembre-se, os números protegidos não podem ser isolados. Os protegidos. Os E sempre estarão protegidos, isso, só aqueles que a gente citou. horizontal, enquanto os números eliminados se conectam pela diagonal. Tá bom. Ok. Conseguiu entender? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida até aí? Ayla. Não estou vendo nada da reunião na minha tela aqui. Você está vendo uma tela grande ou uma tela com supera freguesia apresentando que tem uma caixinha, uma setinha para cima? Eu tô nessa tela grande, em cima está escrito supera freguesia, né? Está apresentando. Mas Tenta clicar nesse supera freguesia apresentando para ver se aparece o que a gente está apresentando para você. Uhum. Não. Nada. Não? Eu estou ouvindo você. Oi, Edecilde. Eu não entendi nada. Vamos deixar. Estou vendo isso, então. Oi? Primeira vez que estou vendo isso para mim. É a primeira vez? Não tem problema, a gente vai aprender a fazer isso hoje. Tá? Eu vou sair aqui para tentar ajudar a Virgínia. Virgínia, olha aqui. Quando você tem aqui em cima, você está vendo que eu estou mostrando aqui que tem os bonequinhos, que tem 33 pessoas aqui? Se a gente clica aqui em cima, vai aparecer todo mundo que está na sala. Não tenho. Tinha aparecido, apareceu aqui Cleusa, Medeiros, mais 32. Aí aqui, quando a gente clica nas pessoas, e a gente clica aqui em cima, ó, supera freguesia, e tem uma caixinha, um retângulo com uma setinha para cima. Se eu clico aqui, vai mostrar para mim tudo o que... a apresentação que eu estou vendo. Você tem que clicar aqui, ó, onde tem as carinhas, né, os bonequinhos. Ayla, não estou vendo nada. Aqui, ó. Tá me Esse aqui são os explicando. bonequinhos que estão aqui em cima. A gente vai clicar nele de mostrar todas as pessoas. E aqui, onde está aqui em cima a supera freguesia, é a gente que está apresentando. Aí você vai ver um dos superas com essa caixinha e uma setinha para cima. Aí é só você clicar que você vai ter esse acesso da tela que eu estou compartilhando com vocês. Ô, Tayla, ela tem que ver que isso aí fica em cima da onde, na minha tela, por exemplo, você está aparecendo embaixo, e essa setinha que você está falando de apresentação é em cima de você. Entendi. Quer dizer, do lado esquerdo da tela. Já que a Virgínia está vendo isso? Do lado esquerdo da tela, na parte de cima. Eu não consigo ver. Eu tenho em cima Virgínia. aqui, supera, está apresentando. Uhum. Só isso. Se você clica em cima de onde está sendo apresentado, não aparece nada para você? Não.
Tá, não se preocupa, vai acompanhando o que a gente está falando e a gente vai disponibilizar essa gravação toda, então você vai ter acesso a isso, não se preocupa não, tá? Qual que vocês estão fazendo daquela... A gente ainda não está fazendo, eu estou fazendo só a explicação. Quando eu for fazer, aí eu aviso, tá? Legal, tá. Vamos lá, gente. Fecha o áudio aí de novo, todo mundo. Vamos continuar aqui. Bem, agora a gente vai praticar, né, o que a gente está falando aqui. Lembrando que os níveis, hoje eu vou fazer um muito fácil, um fácil e um médio, tá? E todos esses níveis, eles vão usar as mesmas regras e as mesmas dicas, porém, eles exigirão cada um deles mais atenção. Então, a gente tem que estar sempre muito atento. E lembrando, eu vou sempre deixar isso nos slides, que a gente precisa proteger o meio, proteger aqueles que estão entre dois iguais, eliminar o irmão distante, eliminar os repetidos, proteger os amigos, que são os que estão em volta dos repetidos, dos eliminados, e os protegidos, eles só vão se conectar na vertical e horizontal, e os eliminados só na diagonal, tá? Bem, vamos lá. Gente, agora vai começar a fazer esse aqui. Esse aqui é um nível muito fácil, como vocês estão vendo. A gente precisa sempre ordenar os nossos pensamentos e seguir as dicas para encontrar as certezas. Bem, nessa aqui eu vou começar, então, fazendo pela vertical. Eu preciso, então, proteger o meio. Então, a gente olhando aqui na vertical, eu já encontro essa laranja aqui, que está entre duas uvas. Então, eu já sei que eu vou pegar um aqui e vou proteger. Então, essa aqui já está sendo protegida. Proteja o meio, lembra? Aqui, tem algum? Não tem. Na próxima vertical, também não. Aqui, a gente tem o abacaxi. O abacaxi está entre duas laranjas. Eu vou pegar aqui e vou proteger o abacaxi. Na próxima aqui tem a pera, que está entre duas maçãs. Então, já vou pegar aqui e proteger a pera. E aqui, eu tenho uma maçã entre duas peras. Então, já vou pegar aqui também e vou proteger. Vou fazer agora o mesmo processo na horizontal. Eu tenho sempre que olhar isso, na horizontal. Nessa primeira aqui, não tem. Nessa segunda, vai ter essa uva aqui, que vai estar entre duas peras. Então, eu já vou proteger essa uva. Não tem mais. Na terceira linha, tem aqui essa laranja entre as duas uvas. Então, já vou proteger essa laranja aqui. E aqui embaixo, tem algum? Na quarta linha? Não tem. Na quinta linha também não. Então, a gente já conseguiu fazer esse primeiro, de proteger os meios. Agora, a gente vai para os irmãos distantes. Nesse caso aqui, como ele é pequeno, ele não tem essa questão de dois juntos e um distante. Então, a gente já vai para a eliminação dos repetidos. Nessa coluna aqui, vocês estão vendo, aqui tem uma laranja e logo em cima também tem outra laranja. Então, eu sei que essa laranja aqui de cima, ela vai ser eliminada. Se eu elimino, eu protejo logo em seguida os amigos que estão em volta. Até aí, vocês estão me acompanhando? Alguma dúvida até agora? Tayla. Fala, Wanda. Por que você eliminou aquela maçã lá de cima, a laranja lá de cima, e deixou e protegeu a de baixo? Entendeu? Como é que você... Então, você lembra que a primeira coisa que a gente faz é proteger o meio? Que é proteger os que estão entre dois iguais? Então, aqui essa laranja de baixo, ela está entre duas uvas.
Então, eu tenho que proteger essa aqui por conta disso. Se eu protejo essa, eu vou eliminar o repetido. O repetido é essa laranja aqui em cima. Então, por isso que essa laranja de cima está sendo eliminada. Entendeu? Entendi, tá. Tá. Porque você está na vertical, porque depois na horizontal tem aquela outra laranja. Exato, aquela ali a gente ainda não tem certeza. Eu vou primeiro pela vertical. Tá bom. Tá bom, então, tá. Legal, obrigada. Tá. Vamos lá, continuando aqui. Aqui, a gente está sempre olhando na vertical e na horizontal. Essa laranja aqui, a gente já sabe que essa aqui vai ser eliminada. E como essa aqui está protegida, então na linha tem essa outra laranja que também vai ser eliminada, porque essa aqui já está protegida. Então, a gente elimina essa outra laranja aqui. E vai proteger o que tem em volta. Protege o abacaxi e protege essa pera. Tayla, só pode ter uma fruta em cada linha? Então, quer dizer, você tirou uma laranja porque já tinha uma laranja nessa linha, é isso? Sim, a gente tem que eliminar os repetidos, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, na mesma linha, na mesma coluna, não pode ter a mesma fruta. Tá? Continuando, vamos lá. Aqui, eu. Ih, tá cortando. Que é para a gente entender melhor. Oi, fala. Olha, não seria bom você usar a setinha do que você está falando, porque eu estou perdida setinha. Não fica mais fácil ou é difícil para você usar a setinha? Então, eu vou apontando o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, e eu vou pegando os círculos e os quadrados e eliminando. Sim, eu estou vendo isso, mas eu não estou vendo a setinha. Então, essa setinha aqui, ela fica pequena, porque como eu estou passando em cima de algo que tenha muita cor, ela vai acabar sumindo. Aí, se você conseguir ter um pouco mais de atenção ali em cima, você já consegue ver. A setinha vai acabar passando muito rápido, porque como tá muita gente na sala, eu estou fazendo a apresentação e estou mostrando ao mesmo tempo, ela vai ter um pequeno delay. Então, por isso que a gente vai, às vezes, se perder um pouco. Mas se a gente conseguir seguir todas essas regrinhas, você vai conseguir acompanhar muito fácil. Tá? Tá bom. Bem, vamos lá. Apaga aí. Nada, que isso. Vamos lá, vamos continuar aqui. Aqui, nenhuma dessas frutas vai estar se repetindo. Nas linhas, aqui a gente já acha uma fruta que a gente precisa eliminar, que é a pera. Vocês estão vendo que na pera da primeira coluna, da segunda linha, ela está protegida. Então, na terceira coluna, na segunda linha, essa pera aqui vai ser eliminada. Porque ali já está sendo protegida essa aqui. Então, eu já elimino a que está na mesma linha que ela. Quando eu elimino, eu protejo o que está em volta, que são os amigos. Então, eu vou proteger a pera de cima, a laranja aqui e a uva de baixo. Certo? Agora, protegeu essa uva aqui. Na mesma linha, tem outra uva. Então, eu já sei que essa uva aqui, ela vai ser eliminada. Então, aqui eu já elimino essa uva. O que tem em volta dela já está protegido, então aqui eu já não mexo mais. Vamos continuar aqui procurando outras certezas. Nessa linha, nessa coluna aqui, nessa linha, nenhuma repetição. Aqui eu achei outras repetições. Você vê que aqui eu tenho uma pera que já está circulada e eu tenho uma maçã que já está circulada. Então eu sei. Oi. Tayla, só um segundo, desculpa. É porque como a Terezinha, né, falou, realmente a setinha é muito clarinha. Aí se você conseguir assim falar linha e coluna, já facilita quando passar rápido, a gente não vê, entendeu? Se der para você fazer isso. Dá sim, vamos lá.
Na última coluna, na quinta coluna aqui, a gente vê que tem 2 maçãs e 2 peras. Elas estão se repetindo. Taila. Só que... Oi, Jane. Por favor. Tem uma fruta que você eliminou que eu gostaria de ver qual foi para poder entender melhor. É na 4ª linha e 4ª coluna. 4ª linha, 4ª coluna. É a laranja. Essa laranja aqui, ela foi protegida porque ela estava entre 2 uvas. Então, eu elimino os repetidos, tanto na coluna quanto na linha. Então, por isso que essa laranja aqui, ela foi eliminada. Tá? Show. Vamos lá, continuando aqui nessa última coluna. Tem a pera e tem a maçã que elas já estão protegidas. Então, as outras que estão aqui, tanto a maçã quanto a pera, elas vão ser eliminadas. Porque já há a protegida nessa última coluna. Beleza. Onde é que a gente encontra aqui que ainda tem repetição? No caso, é essa linha aqui, a 4ª linha. A gente tem 2 maçãs na 4ª linha. Então, a gente já tem uma maçã protegida, que é lá na última coluna. Então, essa maçã que está nessa 4ª linha, na 2ª coluna, ela vai ser eliminada por conta disso. E aí, quando eu elimino ela, eu tenho que proteger o que tem em volta, que é proteger os amigos. Então, eu já sei que essa próxima maçã aqui que está embaixo, que ainda não foi mexida, ela vai ser protegida. A maçã na 2ª coluna, na última linha. Agora, lembra que eu falei que o que tem em volta, né, todos eles vão se ligar, todos os protegidos vão se ligar? Aqui eu tenho uma laranja na 1ª coluna, na 4ª linha, que ela está protegida. Então, eu não posso eliminar essa uva que está embaixo, porque senão ela vai ficar isolada ali. Então, eu já sei que essa uva aqui também vai ser protegida para se ligar com todo o caminho. A mesma coisa vai acontecer com essa laranja, que está aqui na última linha, na 3ª coluna. Oi. Eu também não poderia pensar que, como não tem nenhuma uva e nenhuma laranja nessa linha, eu poderia protegê-la? Às vezes não. Às vezes não. Às vezes não, porque às vezes você vai precisar eliminar até mesmo uma fruta que só tem uma. Tenha uma, tá. Então, é importante fazer esse caminho de ver se está tudo interligado, porque senão pode dar erro. Então, tem que ver se está tudo interligado sempre. Então, aqui, vocês já estão vendo que está tudo interligado aqui. E essas frutas aqui de cima? O que a gente pode fazer com elas? A gente vai circular elas também, porque senão elas vão ficar aqui isoladas. Então, elas fazem parte também desse manto de protegidos. Então, todos eles vão estar protegidos ali. Tudo bem até aí? Conseguiram acompanhar? Tudo bem. Só uma pergunta, só para ter certeza. Essa maçã, por exemplo, eu não poderia isolar ela? Por que eu protegia, entendeu? Porque se eu isolo aquela maçã, se eu elimino a maçã, eu deixo a laranja isolada. Essa laranja aqui, tá? Isso, a laranja lá na 1ª linha, na última coluna. Se eu elimino a maçã, eu deixo a laranja isolada. E as coisas, elas não podem se isolar. Quando não tem mais nenhuma repetição e elas não estão mais sendo afetadas, eu sempre vou circular. Tá tendo uma falha, não tá? Espera só um pouquinho.
Taila, olha só, mas essa primeira que você isolou, a primeira fruta, ela não está isolada ali? Qual fruta? Essa da primeira linha, a primeira fruta que está isolada. Essa aqui? Essa aqui, essa primeira aqui. A primeira de todas, da primeira linha. Essa aqui, ela foi eliminada. Quando está eliminado, você não precisa se preocupar, que os eliminados, não importa se eles estão no canto isolados. O que não pode estar isolado são os protegidos, os que estão circulados. Entendeu? Os que foram eliminados, não importa, eles podem estar isolados. Isso é importante, tá? E o que importa também é o quê? Os eliminados, eles só podem se encostar pela diagonal. Não necessariamente eles vão estar todos interligados. Eles só vão se encostar pela diagonal, mas eles podem se encostar ou não. Tá? Entendi. Os protegidos, não. Os protegidos, todos eles vão estar conectados pela vertical e pela horizontal. Show? Show, entendi. Obrigada. Beleza, então. Taila. Os não eliminados, eles podem se tocar pela vertical, pela horizontal e também pela diagonal, né? Aí que tá, eles só podem, você vai ter certeza que eles estão ligados se eles estiverem na vertical e na horizontal ligados. Essa é a certeza que você tem. Na diagonal, não necessariamente. Mas eles, com certeza, vão estar conectados na horizontal e na vertical. Tá. Obrigada. Eles vão, às vezes, estar ligados na diagonal porque vão ter os eliminados entre eles. Entendeu? Mas a certeza em si é que eles fazem uma única rede entre eles, entendeu? Então, eles estão ali ligados vertical e horizontal. Bem, agora, depois de tudo isso, de tanto eu falar... Oi, Taila. Oi, Samanta. Tudo bom, querida? Eu só queria tirar uma dúvida ali naquela saladinha do frutas lá. Fala. É o seguinte, você falou que eles têm que estar ligados na horizontal e na vertical. Por exemplo, na primeira coluna, a segunda linha, essa pera, ela só está ligada na horizontal, né? Não está na vertical. Sim, essa aqui está ligada na horizontal. Ela só pode ser ligada ou na vertical ou na horizontal. Elas não necessariamente têm que estar ligadas nas duas posições. Eu entendi que era E, não ou. Tá bom. Não, é ou. Vertical ou horizontal. Obrigada, Taila. Nada. Bem, agora, vocês vão pegar aquela folha que eu enviei para vocês, dos animaizinhos, e vocês vão ter 5 minutos para fazer essa folha com os animais. E aí depois... Taila. Oi, Wanda. Ontem... Você foi fazer? Não. Porque aonde eu tô, eu não tenho acesso à impressora. E ontem eu fui rápido em casa. E aí eu tive que ir embora. Na hora que você colocou, eu estava já voltando. Entendi. Aí, olha só. Não tem problema. Vê se você consegue ver. Ficou muito legal. Gente, é isso. É criatividade. Eu fiz por cores de animais e botei as primeiras 2 letras de cada um. Vou tentar fazer, não sei se vai dar certo. É isso aí. Mas foi a gente tem que se adaptar. É isso aí mesmo, tem que se adaptar. Não conseguiu imprimir, como eu falei, não tem problema. Faz com número, faz com cor, vai dar certo. Vocês têm 5 minutos, lembra sempre de conseguir seguir essas regrinhas. Tá ótimo também, Rosilda, é isso aí. E aí vamos fazer então, 5 minutinhos para a gente corrigir. Qualquer dúvida, pode perguntar. Eu cheguei agora. Oi. Eu não sei do que você está falando. Estou vendo um monte de bichinho ali, mas você está se referindo ao quê? Ao jogo que você passou ontem? Isso. Mas eu ontem não vi. Não tem problema. Quem não conseguiu imprimir, quem não
Taila, deixa eu só te fazer uma pergunta. Se tá o nome. É Julita. Oi, Julita. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse você botou aqui nesse título aqui, lembre-se, proteja o meio. Os irmãos distantes é o quê? Proteja os irmãos distantes? Os irmãos distantes, como é que ele vai funcionar? Vocês estão vendo aqui, na terceira linha. Não, eu sei, mas aqui, nessa listinha aqui, tá aqui, irmãos distantes. Os irmãos distantes, o que eu vou fazer? Como não tem o verbo, eu não sei se é para eliminar o irmão distante, se é para proteger, o que é para fazer? Então, o irmão distante, ele vai ser eliminado. Eliminado. Vou ver ali. Então, ali, irmãos distantes. O elefante, os elefantes ali que estão na terceira linha. 2 estão juntinhos e um está lá distante. Aquele que está distante, ele com certeza vai ser eliminado. É porque está faltando verbo ali nessa linha, né? Porque não sabe o que é para fazer com o irmão distante ali. Tá. De repente, tem que botar elimine o irmão distante. Beleza, vou corrigir aqui. Taila. Eu. No caso, eliminar os irmãos distantes, mas esse irmão distante é do que está protegido, não é isso? Não, o que acontece? Ali na terceira linha, você vê que tem dois elefantes juntos na linha e um lá na última linha, na última coluna. Esses que estão juntos, você ainda não sabe qual deles que você vai proteger ou eliminar. Mas aquele que está distante, ele com certeza vai ser eliminado. Entendeu? Aí esses aqui, no início, você ainda não vai mexer neles. Depois que a gente vai ver ele. Deixa eu ver. Taila, peraí. Eu? Fala, Wanda. Ih, fechou seu microfone. Abre de novo. Pera. Olha, vê lá. Tem na segunda linha, quarta coluna, tem uma vaca. Tem uma vaca. Tem uma vaca. E tem uma vaca logo em... Não. Ai, meu Deus, peraí, Raia. Tem essas coisas, né? Peraí, elefante. Tá, cachorro. Eu errei, cara. Aí você vê a moda um troço desse? Preste atenção, tem que estar atento. Legal. Cada a vaca... Não, eu botei uma vaca na primeira embaixo. linha. Tem um... A minha já foi pro Beleléu. Caraca, que pena. Ele é vaca. A minha também. Gente, calma. Seja bem-vinda, amiga. Taila. O que é importante? Oi, Esther. Esther. Oi, Esther. Quando você fala, quando a gente marca quando protege alguma figura, aí em volta eu tenho que eliminar todos que estão em volta, ou quando eu elimino, eu protejo quem está em volta? Quando eu elimino, eu protejo quem está em volta. Ok, tá bom. Obrigada. Nada. E aí, vamos corrigir? Vamos, só um minutinho. O que acontece com com os 2 cachorrinhos que ficam, com os 2 elefantinhos que ficam? O que acontece depois? Então, esse aí é o pulo do gato. A gente tem que imaginar as possibilidades. Se eu elimino um, o que vai acontecer com os outros? Isso a gente vai fazer. Porque no caso dos elefantes que vão ficar ali, a gente não vai ter certeza do que a gente vai fazer. A gente tem que imaginar a posição deles. Se eu elimino um, eu protejo os outros. Se eu elimino um, eu protejo os outros. Essa proteção, eu vou estar isolando? Essa eliminação, eu vou estar isolando o que já está protegido? É isso que a gente tem que ver.
Então, esse elefante que está separado, eu não posso eliminar ele agora. O elefante que está separado na terceira linha, ele vai ser eliminado. Ah, tá. Tá bom. É só porque lembra que é um processo. Primeiro a gente vai proteger o que está entre os iguais. Entre os iguais, é. E aí, logo em seguida, eu vou eliminar esses irmãos distantes. Os que estão juntinhos, eu vou deixar eles como estão e vou eliminar aquele que está lá longe. Tá, tá bom. E aí, depois eu venho checando essa questão dos repetidos, protegendo os que eu vou eliminar ao longo do caminho. Eu eliminando esse elefante, eu protejo o que está em volta dele? Isso. Você protege os que estão na vertical e na horizontal. Tá. Protejo esse. E protejo esse leão. Isso eu já fiz. Aí acabou. Acabou? Não. Acabou, tá certeza? Acabou, não. Eu estou falando aqui, embaixo, na última linha, por exemplo. Eu eliminei o distante lá, o cachorrinho, e aí ficou protegido aqui o leãozinho, a vaquinha, tá. E aí, o que vai acontecer com os outros cachorrinhos? Entendeu? Isso aí. Entendi. Então, eu estou travada aí nessa parte. E nem eu fico travada nesse meio aí. Lembra que a gente não pode deixar os protegidos isolados? Lembro. Nesses casos aqui, você vai ver que se você prestar atenção nisso, você vai ter que proteger alguns. Sim, mas eu não sei qual. Taila, eu protejo esse cachorro que está do lado dessa vaca, porque tem 2 cachorros lá na última linha. Na última linha. Esse cachorro vai ser eliminado? O primeiro cachorro vai. Ah, tá. O primeiro cachorro vai. E aí você vai proteger a vaca e proteger o leão de cima. Ah, beleza. A vaca. Show? Show. E o leão. Tá. Elimina. Podemos corrigir? Sim. Sim. Então, vamos lá. Podemos. Bem, eu vou começar aqui. Lembra que eu falei que a gente pode começar vendo na vertical ou na horizontal? Nesse exercício aqui, eu vou começar vendo pela horizontal. Na primeira linha, a gente não tem nenhum que está entre 2 iguais. Mas na segunda linha, a gente já tem a vaca que está entre os 2 leões. Então, eu começo por ela. Então, eu vou proteger esta vaca que está entre os 2 leões. Na terceira linha, não tem nenhum que está entre 2 iguais. Na quarta linha, também não tem nenhum que está entre 2 iguais. Na quinta linha, eu já tenho a vaca aqui, que também está entre 2 animais, que são esses 2 bulldogs aqui. Então, a gente vai proteger a vaca também. Agora, a gente vai olhar na vertical. Na vertical, na primeira coluna, a gente não tem nenhum animal aqui que está entre 2 iguais. Na segunda coluna, também não. Na terceira coluna, a gente tem a outra vaca. Então, a gente vai proteger essa vaca aqui. Aí, vamos para a quarta coluna. Na quarta coluna, também não tem nenhum outro animal que está entre 2 iguais. E na quinta coluna, também não. Agora, vamos pensar que a gente tem que eliminar os irmãos distantes. Se a gente olha nessas primeiras linhas, não tem nenhum irmão distante, mas quando a gente chega aqui na terceira linha, a gente tem o elefante. Então, a gente elimina o elefante distante e vai proteger o que tem em volta. Então, a gente vai proteger o leão em cima, vai proteger o leão do lado
e vai proteger o bulldog embaixo. Agora, a gente acha que esse último bulldog aqui embaixo, na última linha, que ele também está distante. É o irmão distante dos outros aqui. Então, a gente elimina ele. E protege, a gente já tem a vaca protegida, a gente vai proteger o leão, que está em cima. E agora a gente vai checar os repetidos. Então, a gente vai eliminar os repetidos. Você poderia repetir a história do leão que eu não consegui acompanhar sem setinha? Peraí, o leão. Qual leão? Esse aqui? Esse último leão que você falou aí, esse mesmo. Esse leão aqui, ele vai ser eliminado, ele vai ser protegido porque o que está embaixo dele está eliminado. Lembra? Proteja os amigos, proteja o que tem em volta do eliminado. Por isso que esse leão ele vai estar protegido. Ok. Aí a gente vai checar agora os repetidos. Nessa linha aqui, a gente tem o leão. Então, esse leão já tem um protegido. Eu vou eliminar o leão da terceira coluna, segunda linha. Qual é a linha? Segunda? Segunda linha, terceira coluna. Esse leão vai ser eliminado porque eu já tenho um protegido na mesma linha. Então, aqui eu vou eliminar esse leão. E vou proteger o que tem em volta dele, que é o leão de cima, o bulldog do lado e o bulldog embaixo. E aí eu vou continuar checando. Esse bulldog aqui, na primeira linha, na segunda coluna, eu já tenho um protegido embaixo dele. Então, eu sei que esse aqui, ele vai ser eliminado por conta disso. Porque já tem um protegido embaixo dele. Se ele estiver na mesma linha, na mesma coluna ou na mesma linha, eu vou ter que eliminar o bulldog. Porque eu já tenho um aqui nessa coluna. Eu elimino ele e protejo a vaca que está aqui em volta. Vamos continuar. Todo mundo acompanhando? Tá indo? Tá, vamos lá. Esse bulldog aqui de baixo, a gente já vê que esse aqui já está circulado. Ele já foi protegido. Da terceira linha, da terceira coluna. Então, o da terceira coluna, última linha, ele vai ser eliminado. E aí eu vou proteger o que está do lado. Eu protejo o bulldog do lado. Porque eu eliminei o do meio e protegi os amigos que estão em volta. Oh, tem mais alguma outra certeza aí que a gente possa pensar? Tem o bulldog na última coluna. Exatamente, Jane. A gente vai, então, eliminar aquele bulldog lá de cima, na primeira linha, última coluna. A gente elimina aquele bulldog e protege o elefante que está do lado. Tem mais alguma certeza? Eu tive alguns erros aqui. Eu não entendi por que você eliminou agora esse bulldog lá, o último da primeira linha, não peguei. Porque o bulldog aqui embaixo, na quarta linha, última coluna, ele já estava protegido. Então, quando eu tenho um protegido na mesma linha ou coluna, o que está repetido eu vou eliminar. Mesmo estando distante? Mesmo estando distante. A gente tem que respeitar a regra que está na vertical e está no horizontal e já tem um protegido dele, o que é igual eu elimino. Tá, ela tem um leão ali na última linha também. O leão, muito bem, na última linha ali, aquele leão, ele vai ser eliminado.
Porque eu já tenho um leão naquela mesma coluna que está sendo protegido. Aonde é esse, Taila? Aqui, ó, embaixo, o último leão na última linha. Isso, na última linha, na última coluna. Aqui ele vai ser eliminado. Beleza, o que sobrou aqui pra gente? Sobrou os 2 gatinhos e sobrou os elefantes. Lembra que eu falei que os protegidos, eles só podem estar ligados na vertical ou na horizontal e que todos eles têm que estar conectados? Uhum. Isso é o que vai determinar se eu vou circular os gatos ou não. Se eu não circulo o gato na primeira linha, primeira coluna. Isso. Se eu não circulo ele, o que vai acontecer? Eu vou isolar a vaca lá em cima. Sim, então tem que circular. Então, eu sei que eu tenho que circular ele. A mesma coisa vai acontecer com o gato da 4ª linha e 4ª coluna. Se eu não circulo ele, eu vou eliminar os bulldogs, eu vou deixar eles isolados. Então, eu tenho que proteger esse gato por causa disso. Por isso que esses 2 gatos serão protegidos, porque senão eu vou isolar os que eu já tinha protegido antes. Então, o elefante também tem que... Ah, não, o elefante não. Os elefantes, qual é a ideia do elefante? Vamos pensar que se eu isolo o elefante da 3ª linha, primeira coluna, eu tenho que proteger o elefante da 3ª linha, 2ª coluna, e eliminar o elefante da 2ª coluna, 4ª linha. Só que o que acontece? Se eu elimino esses 2 elefantes, tanto da primeira coluna, 3ª linha, quanto da 2ª coluna, 4ª linha, eu isolo tanto o leão quanto a vaca. Sim. Né? Então é isso que a gente tem que sempre que pensar. Se eu tiver uma dúvida, eu sempre tenho que fazer esse processo. Se eu fizer isso, eu vou isolar algum? Esse aqui é mais simples, a gente consegue visualizar ele mais rápido. Mas tem uns mais na frente que a gente vai ter que precisar pensar muito mais. Né? A gente vai ter que ver todas as possibilidades. Então a dica que eu dou, faça sempre essas certezas. Quando chegar nesses impasses, olhe se eu vou estar eliminando, se eu vou estar isolando algum dos que eu já protegi. E aí, você vai botando do ladinho. Bota um se eu isolar. Acontece isso e isso. E aí você olha se tem algum isolado. Se tem algum dos protegidos isolados. Se aquilo estiver acontecendo, se estiver isolando algum que já foi protegido, você tenta outra possibilidade. Então, aqui, a certeza que eu tenho é que o elefante da 3ª linha, da 2ª linha, não, da 3ª linha, 2ª coluna, ele vai ser eliminado. Porque eu preciso deixar os outros conectados. Então, eu preciso conectar o leão e eu preciso conectar a vaca nessa malha que a gente está criando. Então, aí que a gente consegue chegar ao resultado. Todo mundo acompanhou? Sim. Sim. Terezinha? Dália, posso te fazer uma pergunta? Oi, Lucia, faz. Então, esse jogo tem nessa apostila? Tem na Abrindo Horizontes. Ah, tá. Tem na Abrindo Horizontes. Ei, Taila. Oi, Wanda. Essa última interpretação do que sobra tem que ser muito para erro, né? Tem que... Porque até chegar nesse raciocínio tem que treinar muito. Como eu falei, é tudo treinamento, gente. Se a gente não consegue treinar, se a gente não consegue ter essa percepção, lembra que a atenção sustentada é muito importante a gente trabalhar, que a gente trabalha no Abaco? Nisso aqui vai ajudar
muito a gente a desenvolver essas habilidades. Eu tô com um monte de Ritório no Abrindo Horizonte parado no meio do caminho. É agora que vai fazer. É o momento de voltar, tá legal. Deixa eu chamar aqui a Terezinha. Terezinha, volta aqui, querida. Vem cá falar comigo rapidinho. Terezinha? Terezinha, Nice, volta aqui. Terezinha, liga seu som, liga seu som. Pronto, tô aqui. Terezinha, eu vi aquela foto que você mandou da dúvida do Ritório. Pois é. Você viu que aqui a gente já conseguiu tirar várias dúvidas de como fazer? Vi, aí depois eu vou olhar ali no caderno. Olha depois porque vai dar certo. Ai, graças a Deus, meu Deus, eu fiquei empacada ali. Falei, Jesus, como é que eu vou sair daqui me sentindo uma encruzilhada? Eu vi aquilo, eu falei, cara, ela tá esquecendo várias dicas. Essa dica para eliminar o irmão distante, por exemplo, ali tem várias. Pois é. Tá? Eu fiquei travada ali, eu vou olhar esse dia, eu vou olhar com carinho. Vou olhar, obrigada. Tá bom. Nada. Beijo. Beijo. Bem, vamos continuar aqui, gente. Terezinha, eu vou fechar seu áudio. Por favor. Oi, Diceni, tá querendo falar alguma coisa? Não, querida, obrigada. Tá. Vou fechar aqui seu áudio também. Oi, Luci, você está falando o seu som, liga o seu som para a Tayla te ouvir. Agora sim. Isso. Oi, Tayla, por favor, querida, eu não sei fazer esse jogo. E o que eu tenho aqui é de número, é o mesmo esquema? É o mesmo esquema. Se for número, se for cor, se for animal, é o mesmo passo a passo. Não se preocupe. Só seguir essas dicas, seguir a regra, ficar muito atento que você consegue fazer. Tá bom, vou tentar. Obrigada. Nada. Nível fácil agora que a gente vai fazer. Nesse nível fácil, vamos continuar pensando em proteger o meio, eliminar, deixa eu digitar aqui, os irmãos distantes, eliminar os repetidos, proteger os amigos, que são os que estão em volta dos repetidos, e os protegidos só vão se ligar na vertical e horizontal, e a gente vai eliminar, os eliminados eles só podem se ligar na diagonal, mas poder sim, poder não. Vamos pensar agora. Fazer o mesmo processo. Primeiro a gente começa protegendo o meio, os que tem entre dois iguais. Vou começar olhando a linha. Essa primeira linha, a gente tem o 3 aqui, tem o 1 que está no meio de 2, 3. Então, eu já sei que eu tenho que proteger esse 1. Porque ele está no meio de dois iguais. Tayla. Oi, Oi. O meu veio diferente. O meu Itori fácil, a numeração tá diferente. Tá, esse aí a gente vai fazer daqui a pouco. Primeiro eu vou explicar o fácil. Um outro, tá. Um outro fácil. E aí depois a gente vai fazer esse outro aí, tá? Tá, ok. Obrigada. Nada. Oi, Adacilde, queria falar? Ativa o áudio. Não, era exatamente isso que eu vi que o meu pai... Não, eu vou sempre fazer explicando como faz, e aí logo em seguida eu libero para vocês fazerem o que eu passei para vocês pelo e-mail e pelo WhatsApp, tá bom? Oi, Tayla, entrei agora. Oi, Francisca, que bom que você tá aí. Entrei agora, consegui. Não tem problema. O início... eu vou repetir muito aqui tudo que a gente falou no início. E a gente eu vou começar a explicar como fazer isso aqui. Então fica bem atenta que vai continuar fazendo a mesma coisa. Eu vou repetir muitas vezes isso para a gente lembrar como é que faz. Lembrando então, proteja o meio. Vou proteger o 1 porque ele está no meio de dois iguais. O 5...
que está na mesma linha, ele também está entre dois iguais, que estão 2, 3 aqui. Então, eu sei que esse 5, eita, volta aqui. Esse 5, eu vou ter que proteger ele também, porque ele está ali entre esses 2, 3 aqui. Então, eu tenho que proteger. Na segunda linha, tem algum? Vamos checar. Não tem nenhum que está entre dois iguais. Na terceira linha, também não tem. Oi? Esther, o meu exercício não é igual esse aí, não. É diferente. Então, primeiro eu vou fazer um fácil, explicando. Tá. Entendi, e aí depois eu libero para vocês fazerem o que eu mandei. Ok. Obrigada. Tá? Nada. Agora a gente chega na quarta linha. Na quarta linha a gente já vê que tem um entre dois iguais, que é esse umzinho aqui. Então a gente vai pegar e vai proteger ele. Na quinta linha, não tem nenhum. Agora vamos checar a coluna. Na primeira coluna, não tem nenhum que está entre dois iguais. Na segunda coluna, também não tem nenhum. Na terceira coluna, a gente já aqui encontra o 3, que está entre outros dois 3. Então, eu sei que o do meio eu vou proteger por causa disso, porque eu tenho que proteger o meio. E aí a gente continua. Na quarta coluna, tem algum? Não, não tem nenhum no meio de dois iguais. E na quinta coluna, também não. Agora a gente começa a eliminar os irmãos distantes. Vocês veem que esses aqui não seguem aquela regra dos irmãos distantes. Por quê? Não tem 2, 3 juntos. Cada um deles está numa posição. Então, a gente ainda não sabe qual deles que vai ser eliminado. Nesses aqui, também não. Em nenhuma dessas posições, a gente vai ter os irmãos distantes. Então, a gente vai checando um por um. Não tem. E agora, então, a gente vai para o terceiro passo, que é eliminar os repetidos. Lembra, o repetido, se tiver na linha ou na coluna, a gente vai eliminar o que está repetido. Vamos checar aqui. Nessa linha, tem outro 1? Não tem. Nessa coluna, tem outro 1? Também não tem. Vamos checar esse 3. O 3, a gente já tem esse protegido. Então, a gente já sabe que o que está em volta dele, esse primeiro 3 e esse segundo 3, eles vão ser eliminados, porque ele está se repetindo, e só já tem um protegido aqui. Quando a gente elimina algum número, a gente protege o que tem em volta dele, a gente protege os amigos. Então, eu sei que eu vou proteger esse 5, e eu sei que eu vou proteger esse 3. Aí a gente continua. A gente aqui, no 1. Taila, desculpa. Eu não peguei essa última explicação que você falou de proteger. Então, aqui, ó. Você está vendo que aqui eu já tenho um 3 protegido? Então, quando eu tenho esse 3 protegido, eu sei que eu vou ter que eliminar os repetidos nessa coluna e na linha. Na coluna e na linha. Então, aqui eu tenho outros 2, 3 que eles vão estar se repetindo nessa coluna, na terceira coluna. Então, eu sei que eles vão estar eliminados por conta disso, porque eu já tenho um protegido. E aí, então, eu vou eliminar esse aqui. E quando eu elimino um, eu protejo o que tem em volta dele. Esse aqui eu não precisei proteger porque já estava protegido. Então, eu protejo aqui esses que tem em volta. Foi? Show. Bem, vamos continuar aqui, então. A gente vai olhar esse 1. Não está se repetindo aqui. Também não está se repetindo aqui. Vamos olhar aqui o 5. O 5, você já vê aqui na primeira linha, na quarta coluna, que já tem um que está protegido.
Então, o que está embaixo dele, que ainda não interagimos, a gente já sabe que ele vai estar eliminado, porque já tem um 5 protegido no mesmo caminho que ele. Então, esse 5 aqui, ele vai ser eliminado por conta disso. Quando eu elimino, eu protejo o que tem em volta. Então, aí eu já vou proteger esse 2 aqui. Agora, vamos checar. Tem outro 2 aqui? Não tem. Não tem outro 2 aqui. O 3 não tem aqui nem na coluna, nem na linha. Terminamos aí as certezas. E agora, o que a gente faz? O que vocês acham? Por onde que a gente tem que começar esse jogo? Eliminar o último 3 ali na... Ver a duplicidade, não é? A duplicidade a gente já fez. A duplicidade a gente já checou todas as duplicidades ali. Aí agora, na primeira linha, tem um 5 ali, na quarta coluna, que ele já está protegido. E ele está entre 2 números que já foram eliminados. Se eu elimino o 3 da primeira linha, da última coluna, eu vou isolar esse 5. Ah, tá. Entendeu? Então, eu já sei que esse 3 aqui, ele vai ter que estar protegido. Protegido. E aí, com esse 3 protegido, o que eu faço? Eu elimino o 3 da mesma linha. Então, esse 3 aqui vai ser eliminado. E esse 3 aqui da última coluna. O outro 3 da última coluna. Então, esses 2 vão ser eliminados. E aí a gente continua. Lembra? Quando a gente elimina, a gente protege o que tem em volta. Então, eu sei que eu vou ter que proteger esse 1. E vou ter que proteger esse outro 1 aqui. Vou ter que proteger esse 2. E vou ter que proteger o 4, porque eles estão em volta desses eliminados. Foi? Até aí? Tranquilo. Vamos lá. Esse 4 aqui, na segunda linha, na segunda coluna, o que vocês acham que eu vou ter que fazer com ele? Proteger. Proteger, muito bem. Eu vou ter que proteger, porque senão um vai ficar isolado, o 3 vai ficar isolado, então esse aqui eu tenho certeza que eu vou ter que proteger. Beleza, vamos lá, vamos continuar. Proteger esse aqui. A gente vai fazer o mesmo processo de checagem. Checa se tem algum repetido, não tem. Checa se tem algum repetido, também não tem. Esse 4 aqui embaixo, ele está isolado aqui, por enquanto, porque a gente vai saber, esse 1, ele vai ser protegido ou eliminado? Protegido. Protegido, muito bem. Então, a gente já sabe que a gente vai ficar isolado. Proteger, senão ele vai ficar isolado. Muito bem, aqui a gente tem esse 2 aqui que está se repetindo na mesma linha. Um já está protegido, então esse aqui eu tenho que fazer o quê? Isolar. Eliminar, Isolar. né? Exatamente. Então, eu elimino ele e protejo o que tem em volta. E aí, a gente já conseguiu eliminar todos os repetidos. E esses números que ficaram faltando? O que a gente tem que fazer com eles? Falta proteger o 3. Protege todo mundo. Porque vai proteger o 3. Oi? Falta proteger o 3. Isso, a gente vai proteger o 3. E o 5. A gente vai proteger o 5. E vai proteger o 2. Porque senão eles ali em cima vão ficar isolados. Então, a gente já consegue proteger tudo. Olha só, Tayla, na verdade, assim, se não houver motivo para eliminar, você protege, não é isso? Mas isso só na última etapa. Sim, sim. Você vê que a gente foi tirando todas as eliminações, todas as proteções, todas as certezas. Entendi, se chegar no momento que eles não vão interagir mais, aí sim a gente protege. Tá. Legal. Tá? Tá. Todo mundo foi? Todo mundo acompanhou? Tayla, você pode explicar, por favor, só
O que significa exatamente eliminados só diagonal? Você vê que, tá vendo os eliminados, que são os vermelhos? Esses aqui, eles estão ligados aonde? Pela diagonal. A mesma coisa aqui em cima. Eles só podem se tocar pela diagonal, mas eles conseguem estar isolados. Ah, eu ia perguntar isso. Eles podem estar isolados. Eliminar não tem problema ficar isolado, né? Não tem problema. Era essa, porque às vezes eu ficava doida. Não tem problema. O isolado pode, o eliminado pode ficar isolado. Não, e se eles forem se tocar, eles só podem se tocar na diagonal. Tá? Agora, então... Oi. Desculpa, seria bom só colocar nessas explicações, para a gente não esquecer, esse lembrete de que o eliminado ele pode ficar isolado, se você puder, que depois, na prática, eu acabo esquecendo. Não, sem problemas. Eu vou, então, editar depois esse slide, deixando todas essas informações. Que o eliminado, ele só se toca na diagonal e ele pode, sim, ficar isolado. Ela tem que fazer uma folha com todas essas... Julita, não estou te ouvindo. Oi, Sônia, fala. A Julita vai falar? Julita, eu acho que travou. Parece que a telinha dela congelou. Fazer uma folha com todas essas regras. Sim, vou fazer e vou disponibilizar para você. Todas elas numa folha só. Pessoal, deixa eu falar com vocês rapidinho. Vocês viram o quanto o Ritori demanda, né? Ele tem muita regra, cobra muito da gente. Eu sempre fico feliz quando eu vejo alunos interessados, como estou vendo aqui na sala de aula, que conseguem compreender a importância do processo. É um jogo de paciência que a gente tem que ter. A Tayla tem uma programação ainda para fazer mais outro aí com vocês e também um desafio. Só o que acontece? Já são 11h21, eu acho que a gente não tem tempo hábil. Eu tinha colocado para ela que Ritori, como a gente depois vai trazer Sudoku, Hashi, Kakuro, talvez a gente precise de mais de um aulão. Então, o que vocês acham? Porque eu observo também pela câmera a carinha de vocês, e eu vejo que algumas já... É impressionante como é que muda o semblante, porque a gente está puxando do cérebro, que a carinha já vai ficando mais cansada, e a atenção sustentada já não está conseguindo. O cérebro está precisando daquele tempinho de relaxar e depois voltar a rever. O que eu iria sugerir? A gente parar hoje por aqui... e esse que ela mandou, todo mundo tentar. Na sexta que vem, fica o aulão de Ritori novamente. Aí a gente volta, relembra. E na sexta que vem, ela traz anotadinho todos esses detalhes. Quero colocar uma coisa para vocês, gente, do perseverar. Eu acho muito bonitinho algumas alunas aí que estão de parabéns, que são exemplo de quanto vai perseverando no insistir para entender. Esse jogo, ele estimula o cérebro como um todo, ele te cobra uma atenção sustentada, que você não pode se desligar, ele pega a sua memória te exigindo gravar as regras, por isso que a gente precisa descansar para depois reler e ter as regras bem gravadas. Você só domina ele quando você tem as regras gravadas. Se você ainda está tentando lembrar a regra, como é que você vai aplicá-la? Aí, no aplicar, entra o raciocínio lógico, que é saber aplicar e interpretar ela para fazer esse uso. Entra toda a paciência, diminui a ansiedade, notou que começou a pifar, é a hora de parar, cada um tem o seu tempo nisso. E reparem uma coisa, existe uma coisa chamada visão espacial, que entra como memória e atenção da visão espacial do todo. Às vezes a gente se liga só numa linha, numa coluna e não olha o todo, olhar o todo. Então, assim, é um jogo muito bom. Eu peço a Deus cada vez mais que as pessoas consigam entender que isso não é uma perda de tempo. Isso é fazer o cérebro pensar. Quando a gente dominar, pode demorar 1 mês, pode demorar 2, 3, cada um tem o seu tempo. Você fez melhoras em você para o seu dia a dia, em várias coisas.
Então, assim, isso é fundamental. Esse jogo de paciência, às vezes as pessoas se irritam. Ai, eu não dou conta. Ai, isso é demais para mim. Não é o caminho, não é assim que você está fazendo por você. A gente não pode fazer, não desistam de vocês. Eu só tenho a agradecer a gente estava com 38 pessoas na aula, agora tem 33, alguns tiveram que sair. Mas, sabe, de vocês estarem ali se superando nesse momento. A gente precisa se cuidar para quando acabar a quarentena, a gente voltar sendo uma pessoa saudável e não sem mente, sem memória, sem raciocínio, né? Então, a gente está aí nesse foco com vocês. Meninas, todo mundo, meninas e meninos, desculpa a mania de meninas que eu tenho, desculpa, tem meninos na sala. Todos concordam da gente continuar o Ritori na sexta que vem, às 10, vou esperar o ok de todo mundo, e aí a gente vê se já dá para passar para o próximo. Aí no próximo a gente vai escolher se vai ser Sudoku, Hashi, se vocês quiserem votar na prioridade do próximo, mas eu acho que precisa de mais um aulão de Ritori. E aí, meninas? Precisa mais um aulão. Com certeza. Tô dentro, pode contar comigo. Gostei, quero mais. Comigo também. Foi aprovada? Tia Tayla. Foi. A Tayla foi. Aprovadíssima. Aprovadíssima. Com louvor. Aprovadíssima, nota 10 com louvor. Obrigada. Legal. Obrigada. Tá bom, gente. Fico feliz. Fico muito feliz. Obrigada pela paciência. Obrigada a vocês pela paciência comigo também. Obrigada, hein, Tayla.